Hoje a gente vai falar então sobre o segundo vídeo, que é sobre quando o amor ele vira uma prisão invisível. E você já deve ter percebido, ou você já percebeu, que algumas pessoas mudam de relacionamento, mas continuam vivendo exatamente a mesma dor? Elas mudam de parceiro, mudam a casa, mudam a fase da vida, mas a sensação é a mesma. Elas sentem que eu não existo, eu preciso salvar o outro, eu tenho medo de ser abandonado, eu sempre amo mais do que sou amado, eu não consigo sair, mesmo sofrendo. E são todos pontos interessantes e importantes que devem ser levados em consideração quando se pensa na questão sistêmica. Quando isso acontece, talvez não estejamos falando apenas de amor. Talvez estejamos falando de emaranhamentos, tá? E na visão sistêmica, o emaranhamento acontece quando a pessoa não está completamente livre para viver o próprio destino, a sua própria história, porque está presa inconscientemente a histórias de dores, lealdades e repetições do seu sistema familiar. E isso aparece de forma muito intensa nas relações de casal. E é mais comum do que a gente imagina. Tá? Então, vamos compreender um pouco como identificar essas dinâmicas de emaranhamento nos relacionamentos amorosos. Tá? Mas, antes de continuar, eu quero dizer um outro ponto tão importante quanto. Todo relacionamento, todo relacionamento amoroso traz algum grau de ligação profunda. E isso é natural e é comum. Tá? Então, o problema não está em amar, se vincular, sentir saudade ou querer estar junto. O problema começa quando o vínculo deixa de ser lugar de crescimento e se transforma em prisão. Isso mesmo. Muitas pessoas estão presas numa prisão sem muros, chamada de relacionamento. Quando eu não consigo mais distinguir o que é meu, o que é do outro, ou o que é do casal, e o que pertence à minha história familiar, assim, eu estou vivendo totalmente emaranhado. Eu estou vivendo um grande emaranhamento, tá? Então, na perspectiva sistêmica, o casal não é formado apenas por duas pessoas. Quando duas pessoas se encontram, encontram-se também dois sistemas. Ou seja, tudo em dobro, né? Duas histórias, duas infâncias, duas dores, duas lealdades invisíveis, né? Dois modos de amar e assim vai. E isso a gente acha que não, mas tudo isso são emaranhamentos. São situações onde a gente fica preso a histórias que a gente nem viveu. Então, muitas vezes, aquilo que chamamos de crise do casal é, na verdade, uma repetição de algo profundo, só que muito mais antigo do que o casal. Tá? E aí, eu já falei para vocês sobre essa questão do emaranhamento, que é quando a pessoa fica presa, então, numa dinâmica que pertence ao passado. Tá? E só que a pessoa está vivendo no momento presente. Ela está no relacionamento atual, mas reage como se estivesse diante de alguém do passado, de alguma situação do passado. Então, por exemplo, a mulher fala com o marido, mas emocionalmente está tentando ser vista pelo pai. O homem cobra da esposa aquilo que nunca recebeu da mãe. Tá? E um parceiro tenta salvar o outro como tentou salvar alguém da família. Então, olha quantas situações super triviais, mas que são importantes de entendimento, né? Então, quando alguém escolhe repetidamente pessoas indisponíveis, como se estivesse tentando resolver uma dor antiga de abandono, ela também está buscando no passado, está presa no passado. Então, o emaranhamento não aparece necessariamente como algo dramático, como uma situação que exige muito de nós. Não. Às vezes aparece apenas em frases simples. Por exemplo, eu não consigo viver sem você, eu sei que sofro, mas eu não consigo sair, eu tenho que cuidar dele, ela depende de mim. Se eu colocar limites,
serei abandonado, eu sinto culpa quando penso em mim, eu não consigo comprar nada para mim, só penso na outra pessoa e assim por diante. Tá? Essas frases elas revelam que a relação pode ter deixado de ser um encontro entre dois adultos e se tornado um campo de compensação de feridas muito antigas. Feridas não só nossas, mas de outras pessoas também. Tá? O primeiro sinal de emaranhamento é a fusão de identidade. Vocês já ouviram falar disso? É quando a pessoa já não sabe mais onde termina o eu e onde começa o nós. Isso mesmo. No amor saudável, existe o eu e existe o nós. Eu tenho meus desejos, você tem os seus. Eu tenho minhas vontades, você tem as suas. E juntos construímos algo em comum. Construímos a relação. Só que no emaranhamento, isso se perde, isso se esvai. Tá? E a pessoa começa a viver em função do outro. E aí começa a criar os muros da prisão. Ela mede seu valor pela atenção que recebe. Ela muda suas escolhas para evitar conflito. Ela deixa de se ouvir. Ela se adapta tanto que com o tempo não sabe mais quem é. E uma pergunta simples ajuda a identificar isso. Quem sou eu quando não estou tentando agradar o outro? Isso aí. Quem sou eu quando não estou tentando agradar o outro? Se a pessoa não consegue responder, existe um sinal importante de fusão. No casal emaranhado, a autonomia parece ameaça. Tá? Então, quando um quer crescer, estudar, viajar, mudar, trabalhar ou simplesmente ter um espaço individual, o outro sente como rejeição. Mas a autonomia não é abandono. A autonomia é a condição para que dois adultos possam se escolher livremente, sem forçar nenhuma barra. Tá? E um segundo sinal é a confusão de papéis. O casal, ele deixa de ser uma relação entre iguais e passa a funcionar como pai e filha, mãe e filho, terapeuta, paciente, salvador e vítima. Tá? E isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Então, vocês vão ver assim, um cuida demais, o outro se responsabiliza de menos. Um sabe tudo, o outro se infantiliza. Tá? Um manda e o outro obedece. E aí tem tantas outras situações, né? Se eu fosse enumerar aqui, de repente a gente passaria a tarde toda e não teria fim. Aí tem um clássico que é um salva e o outro sempre precisa ser salvo. E existe uma armadilha e que pega muito fácil as pessoas. Muitas pessoas chamam isso de amor, exatamente. Mas muitas vezes não é amor. É uma repetição. A pessoa que salva pode estar tentando salvar no parceiro alguém que não conseguiu salvar no passado. Pode ser um pai ausente, por exemplo, uma mãe deprimida, um irmão perdido, um irmão de um outro casamento, ou da mãe ou do pai, e principalmente quando não é falado, né, sobre essa pessoa. Uma família em sofrimento. Só que no casal, quando um ocupa o lugar de salvador, o outro perde a força. Exatamente. Da mesma forma que quando um ocupa o lugar de pai ou de mãe, o outro perde a força do seu pai e a força da sua mãe. Então é uma relação amorosa, e uma relação amorosa, saudável, não se sustenta quando um fica grande demais e o outro pequeno demais. O bom amor, ele exige paridade. Ou seja, dois adultos inteiros possíveis, dois responsáveis por si, cada um sendo responsável por si. Já se identificou com alguma coisa até agora? E um terceiro sinal é a repetição. Todo casal tem conflito. Isso é normal, é comum, tá? Mas no emaranhamento o conflito se repete. Ele se repete sempre da mesma forma, do mesmo jeito, tá? A discussão muda de tema, mas a dor é a mesma.
Então, hoje pode ser o dinheiro, amanhã o ciúme, depois é a família e assim por diante. Tem um outro ponto também. Se discute muito pela falta de atenção, mas por trás de tudo, de todos esses pontos, essas questões, existe uma mesma frase inconsciente. Você não me vê? Você vai me abandonar? Eu não sou importante? Eu preciso provar meu valor? E tem tantas outras, né, que se a gente também, é um outro ponto que se a gente for enumerar, a gente vai ficar muitas horas aqui e não vai terminar. E tem uma outra que também é clássica, eu preciso controlar para não perder. Quando o casal gira sempre no mesmo lugar, sem elaboração, pode existir algo anterior alimentando a dinâmica, tá? Então vamos entender, vamos pegar um exemplo para a gente entender. Uma pessoa que viveu abandono pode interpretar qualquer silêncio como rejeição. Uma pessoa que cresceu em ambiente de traição pode viver em estado permanente de desconfiança. Uma pessoa que precisou cuidar dos pais pode escolher parceiros frágeis para continuar cuidando. E a pergunta sistêmica aqui é: esse conflito começou realmente entre vocês dois ou apenas foi ativado por vocês dois? E essa pergunta ela muda tudo, né? Porque tira o casal da acusação e abre espaço para a consciência. Né? Porque tudo muda a partir do momento em que a gente tem consciência. E um outro sinal é quando a família de origem ocupa mais espaço do que o próprio casal. A família de origem é a família a qual, né, a gente veio. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tá? E isso acontece quando pai, mãe, irmãos ou ex-parceiros, os filhos, entram constantemente no campo da relação. Não estou dizendo que a família não importa. Ela importa e muito, mas o casal precisa ter um espaço próprio. Quando alguém consulta os pais para tudo, coloca a mãe acima do parceiro ou da parceira, permite interferências constantes ou sente culpa por escolher a própria vida, o casal também perde força. E muitos relacionamentos, né, e o maior rival entre eles não é uma outra pessoa amorosa, é a própria família de origem, exatamente. A mãe que ainda ocupa o primeiro lugar, o pai que ainda determina as decisões, o filho que vira centro absoluto e exclui o casal, o ex-parceiro que continua emocionalmente presente. Na visão sistêmica, para que o casal tenha força, cada um precisa tomar a sua família de origem com respeito, mas também precisa sair emocionalmente. Não é abandonar os pais, não é deixar os irmãos, é deixar de ser a criança diante deles. Quem permanece pequeno diante dos pais, dificilmente consegue ser grande diante do parceiro, tá? E um outro ponto, eu acho que para a gente conseguir fechar esse vídeo de hoje, um outro sinal muito importante é o desequilíbrio entre o dar e receber. Quando um dá demais, o outro recebe demais. Um cuida e o outro exige. Ou seja, são sempre os extremos, né? Um sustenta e o outro se acomoda. Então, são situações que geram desequilíbrios na ordem entre o dar e receber, tá? E isso não é difícil de acontecer. Isso é muito comum. Principalmente no começo, isso pode parecer generosidade, mas não é. Mas com o tempo, isso gera ressentimento. Quem dá mais começa a cobrar mais. Quem recebe demais começa a se sentir culpado ou diminuído. E o amor vai perdendo a leveza. Tá? O equilíbrio não significa que tudo precisa ser matematicamente igual, dividido até os centavos. Isso significa que ambos sentem que há troca, reconhecimento e reciprocidade. Quando a relação vira dívida, cobrança ou sacrifício, de forma permanente, o campo do casal enfraquece. Então, olha quantas coisas enfraquecem a relação. Tá?
E aí, como que a gente pode identificar tudo isso? O que a gente pode fazer para a gente poder entender se a minha relação está com essa ou aquela característica? Agora eu quero fazer algumas perguntas para que você possa observar a sua relação, tá? E aí você responde, não precisa responder agora, pode deixar nos comentários, mas vá respondendo à medida que você for conseguindo trazer para a consciência. Você consegue dizer não sem sentir culpa extrema? Você consegue discordar sem medo de ser abandonado? Você tem vida própria fora dessa relação? Você sente que precisa salvar o seu parceiro? Você repete o mesmo tipo de sofrimento em diferentes relações? Você coloca a sua família de origem acima do seu relacionamento atual? Você sente que sem o outro você deixa de existir? Se muitas respostas forem sim, talvez exista aí uma dinâmica, ou mais de uma, de emaranhamentos pedindo consciência. Não para culpar você, não para culpar o outro, mas para olhar com mais maturidade para aquilo que está atuando no vínculo que você está estabelecendo com seu parceiro atual. Tá? E aí, então, o emaranhamento não significa falta de amor. Muitas vezes existe muito amor e a gente não tem que duvidar disso. Mas é um amor misturado com medo, culpa, lealdade, carência e repetição. E quando o amor está misturado demais com dores antigas, ele deixa de libertar e começa a aprisionar. O caminho não é necessariamente terminar a relação. O caminho é amadurecer o vínculo. É devolver para o passado aquilo que pertence ao passado. Entregar aquilo que pertence a uma outra pessoa de fato. É devolver para os pais aquilo que pertence aos pais. É devolver ao parceiro antigo apenas o lugar do parceiro antigo. Tá? E é isso. Então, até o próximo vídeo.